2:1 Por ordem do confessor, começo a escrever o que acontece entre Nosso Senhor e eu, dia após dia. Ano de 1899, mês de fevereiro, dia 28. Confesso a verdade, sinto uma grande repugnância. O esforço que devo fazer para me vencer é tão grande que só o Senhor pode saber o dilaceramento da minha alma. Mas, ó santa obediência, que vínculo potente tu és! Só você poderia me vencer e superar todas as minhas repugnâncias, que são como montes intransponíveis e me atas à vontade de Deus e do confessor. Mas, Esposo Santo, por quão grande é o sacrifício, eu também preciso de ajuda. Não quero outra coisa, senão que me coloques em seus braços e me sustente. Assim, auxiliada por ti, poderei dizer apenas a verdade, só para a tua glória e para minha confusão. Esta manhã, tendo o confessor celebrado a missa, eu também recebi a comunhão. Minha mente se encontrava em um mar de confusão por causa dessa obediência que me é dada pelo confessor para escrever tudo o que se passa em meu interior. Assim que recebi Jesus, comecei a contar-lhe minhas penas, especialmente minha insuficiência e tantas outras coisas, mas parecia que Jesus não dava importância ao que era meu e não respondia a nada. Uma luz me veio à mente e eu disse: talvez eu mesma seja a causa pela qual Jesus não se mostra conforme seu costume. Então, com todo o meu coração, eu disse a ele: meu bem e meu tudo, não se mostre tão indiferente comigo. Me despedaças o coração pela dor. Se é por causa do que está escrito, venha, que venha, mesmo que me custe o sacrifício da vida, prometo fazê-lo. Então Jesus mudou o aspecto e todo benigno me disse: o que temes? Não te ajudei nas outras vezes? Minha luz te circundará por todas as partes, e assim você poderá manifestá-la. Enquanto dizia isso, não sei como, vi o confessor junto de Jesus, e o Senhor lhe disse: olha, tudo o que fazes vai para o céu. Por isso, veja a pureza com a qual deves obrar, pensando que todos os seus passos, palavras e obras chegam à minha presença. E se são puros, isto é, feitos por mim, eu sinto uma grande alegria por eles, e os sinto ao redor de mim, como tantos mensageiros que continuamente me lembram de ti. Mas se são feitos para fins baixos e terrenos, sinto-me incomodado. E enquanto assim dizia, parecia que lhe pegava as mãos e, levantando-as ao céu, lhe dizia: olho sempre ao alto, és do céu, trabalhe para o céu. Enquanto via o confessor e Jesus que assim lhe dizia, em minha mente parecia-me que se obrasse assim, aconteceria como quando uma pessoa deve desocupar uma casa para mudar para outra. O que ela faz? Primeiro, manda todas as coisas e tudo o que ela tem, e depois vai. Assim nós, primeiro mandamos nossas obras para tomar lugar para nós no céu, e depois, quando chegar a nossa hora, iremos nós. Oh, que belo cortejo elas nos farão! Agora, enquanto via o confessor, lembrei-me que ele havia me dito que eu deveria escrever sobre a fé, o modo como Jesus me havia falado sobre essa virtude.
Enquanto pensava nisso, em um instante o Senhor me atraiu a si de tal forma que me senti fora de mim mesma, no céu, junto com Jesus. E ele me disse estas palavras precisas: a fé é Deus. Mas estas duas palavras continham uma luz imensa que é impossível explicá-las. Mas como posso, direi. Na palavra fé, compreendia que a fé é o próprio Deus. Assim como o alimento material dá vida ao corpo para que não morra, a fé dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ter os olhos fixos em um ser supremo, de modo que nada aprende das coisas daqui de baixo, e se as aprende, aprende-as em Deus. Ó, a felicidade de uma alma que vive de fé! Seu vôo é sempre para o céu. Em tudo o que lhe acontece, olha sempre para Deus. E eis aqui, como na tribulação, a fé a eleva em Deus, e ela não se aflige, nem sequer com um lamento, sabendo que não deve formar aqui sua alegria, mas no céu. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a cercam, a fé a eleva em Deus, e diz: ó, quão mais feliz e mais rica serei no céu. Assim que, desses bens terrenos se aborrece, despreza-os e os põe sob seus pés. A mim me parece que uma alma que vive de fé é como uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros, e outra pessoa quer lhe oferecer um centavo. Agora, o que diria aquela? Não se indignaria? Não o jogaria na cara? E acrescento: e se esse centavo estivesse todo enlameado, como são as coisas terrenas, e além disso, se lhe fosse dado só em empréstimo? Então ela diria: imensas riquezas desfruto e possuo, e você se atreve a me oferecer esse vil centavo tão enlameado e por pouco tempo? Eu creio que ela imediatamente desviaria os olhos e não aceitaria o presente. Assim faz a alma que vive de fé com respeito às coisas terrenas. Agora voltemos à ideia de alimento. O corpo, tomando o alimento, não só se sustenta, mas também participa da substância do alimento, que se transforma no próprio corpo. Agora, assim é a alma que vive de fé. Como a fé é o próprio Deus, a alma passa a viver do próprio Deus, e alimentando-se do próprio Deus, passa a participar da substância de Deus, e, participando, vem a assemelhar-se a Ele e transformar-se com o próprio Deus. Portanto, a alma que vive de fé, acontece-lhe que santo é Deus, santa é a alma. Potente é Deus, potente é a alma. Sábio, forte, justo Deus, sábia, forte, justa a alma. E assim com todos os demais atributos de Deus. Em suma, a alma chega a ser um pequeno Deus. Ó, a bem-aventurança desta alma na terra, para mais tarde ser bem-aventurada no céu. Compreendi também o que significam aquelas palavras que o Senhor diz às suas amadas almas: te desposarei na fé. Que o Senhor, neste noivado místico, vem dotar as almas com suas próprias virtudes. Parece-me como dois esposos que, unindo suas propriedades, não se discernem mais as coisas de um e as do outro, e ambos se fazem donos de tudo. Mas no nosso caso,
a alma é pobre. Todo o bem vem por parte do Senhor, que a torna partícipe de suas substâncias. A vida da alma é Deus, a fé é Deus, e a alma, possuindo a fé, vem a enxertar em si todas as demais virtudes, de modo que a fé está como rei no coração, e as demais virtudes estão ao seu redor, como súditas servindo a fé, de modo que as próprias virtudes sem fé são virtudes que não têm vida. Me parece que Deus, de dois modos, comunica a fé ao homem. A primeira é no santo batismo. A segunda é quando Deus bendito, depositando uma pequena parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres, como poder ressuscitar os mortos, curar os enfermos, parar o sol e assim por diante. Oh, se o mundo tivesse fé, se transformaria em um paraíso terrestre. Oh, quão alto e sublime é o voo da alma que se exercita na fé! Parece-me que a alma, exercitando-se na fé, faz como aqueles tímidos passarinhos que, temendo ser aprisionados por caçadores ou por qualquer outra insídia, fazem sua morada nas copas das árvores ou nas alturas. Quando depois são obrigados a tomar o alimento, descem, tomam o alimento e rapidamente voam para sua morada. E algum mais prudente toma o alimento e nem sequer o come na terra. Para estar mais seguro, leva-o para o alto das árvores e come ali. Assim, a alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas que, por medo de ser emboscada, nem sequer as dirige um olhar. Sua morada está no alto, acima de todas as coisas da terra, e especialmente nas chagas de Jesus Cristo. E de dentro daquelas beatas moradas, geme, chora, reza e sofre junto com seu esposo Jesus pela condição e miséria em que jaz o gênero humano. Enquanto ela vive naquelas moradas das chagas de Jesus, o Senhor lhe dá uma pequena parte de suas virtudes, e a alma sente em si essas virtudes como se fossem suas. Mas, no entanto, ela percebe que, embora as veja como suas, é-lhe dado possuí-las, que foram comunicadas pelo Senhor. Acontece como uma pessoa que recebeu um presente que não possuía. Agora, o que ela faz? Toma-o e se faz dona dele. Mas toda vez que o olha, diz para si mesma: isto é meu, mas me foi dado por aquela pessoa. Assim faz a alma para a qual o Senhor, desprendendo de si uma pequena parte de seu ser divino, a transforma em si mesmo. Ora, esta alma, como abomina o pecado, mas ao mesmo tempo se compadece dos demais, roga por aqueles que vê que caminha no caminho do precipício, une-se a Jesus Cristo e se oferece como vítima para sofrer e assim aplacar a justiça divina e para livrar as criaturas dos merecidos castigos. E se fosse necessário o sacrifício de sua vida, ó, de bom grado o faria pela salvação de uma única alma. Tendo o confessor me dito para lhe explicar como vejo a divindade de nosso Senhor, respondi que era impossível saber dizer-lhe algo. Mas à noite, o bendito Jesus apareceu-me e quase me repreendeu por esta minha negação, e então me fez relampejar como dois raios luminosíssimos. Com o primeiro, compreendi em minha inteligência que a fé é Deus, e Deus é fé. Já tentei dizer alguma coisa sobre a fé.
Agora tratarei de dizer como vejo a Deus, e esse foi o segundo raio. Agora, enquanto eu me encontro fora de mim mesma, e encontrando-me no alto dos céus, pareceu-me ver Deus dentro de uma luz, e Ele mesmo parecia também luz, e nesta luz se encontrava beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade sem limites nem confins. Assim que também no ar que respiramos é o próprio Deus que se respira, para que cada um possa fazer dele como sua própria vida, como de fato é. Assim, nenhuma coisa lhe escapa e nenhuma lhe pode escapar. Essa luz parece ser toda voz e sem falar, toda obrante enquanto sempre repousa. Se encontra por todas as partes, sem atrapalhar em nada, e enquanto se encontra em todas as partes, tem também o seu centro. Ó Deus, como és incompreensível! Te vejo, te sinto, és minha vida, te restringes em mim, enquanto ficas sempre imenso e nada perdes de ti. Mas sinto-me balbuciante e pareço não saber dizer nada. Para poder me explicar melhor, segundo nossa linguagem humana, direi que vejo uma sombra de Deus em tudo o que foi criado, porque em tudo o que foi criado, onde Ele lançou a sombra de sua beleza, onde seus perfumes, onde sua luz, como no sol, onde eu vejo uma sombra especial de Deus, vejo-a como delineada nesta estrela, que é como o rei dos planetas. Que coisa é o Sol? Não é nada além de um globo de fogo. Um é o globo, mas muitos são os raios, de modo que então podemos compreender facilmente. Primeiro, o globo é Deus, os raios, os imensos atributos de Deus. Segundo, o Sol é fogo, mas ao mesmo tempo é luz e calor. Portanto, a Santíssima Trindade está representada no Sol. O fogo é o Pai, a luz é o Filho, o calor é o Espírito Santo, mas um é o Sol. E assim como não se pode separar o fogo da luz e do calor, uma é a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que entre eles não se podem realmente separar. E assim como o fogo no mesmo instante produz a luz e o calor, de modo que não se pode conceber o fogo sem também conceber a luz e o calor, também não se pode conceber o Pai antes do Filho e do Espírito Santo, e assim reciprocamente. Os três têm o mesmo princípio eterno. Acrescento que a luz do sol se expande por toda parte. Assim Deus, com sua imensidão, penetra em todos os lugares. No entanto, recordemos que não é mais que uma sombra, porque o sol não chegaria onde não pode penetrar com sua luz, mas Deus penetra em todos os lugares. Deus é Espírito puríssimo, e podemos simbolizá-lo no sol que faz seus raios penetrarem em qualquer lugar, sem que ninguém possa tomá-los em suas mãos. Deus olha tudo, as iniquidades, as infâmias dos homens, e ele permanece sempre o que é, puro, santo, imaculado. Sombra de Deus é o sol, que manda sua luz sobre as imundícies e permanece imaculado. Expande sua luz no fogo e não se queima, no mar, nos rios e não se afoga. Dá luz a todos, fecunda tudo, dá vida a tudo com o seu calor, e não empobrece de luz, nem perde nada do seu calor. E muito mais, enquanto faz tanto bem a todos,
não precisa de ninguém e permanece sempre o que é, majestoso, resplandecente, sem mudar jamais. Oh, como as qualidades divinas estão bem representadas no Sol! Deus, com sua imensidão, se encontra no fogo e não queima, no mar e não se afoga, sob nossos passos e não o pisamos. Dá a todos e não empobrece, e de ninguém tem necessidade. Vê tudo. Em verdade, é todo olhos, e não há nada que não sinta. Está atualizado com cada fibra do nosso coração, com cada pensamento de nossa mente, e sendo Espírito Puríssimo, não tem ouvidos nem olhos, e não importa o que aconteça, não muda jamais. O Sol, investindo o mundo com sua luz, não se cansa. Assim Deus, dando vida a todos, ajudando e governando o mundo, não se cansa. Para não mais desfrutar da luz do sol e de seus efeitos benéficos, o homem pode se esconder, pode colocar obstáculos, mas não faz nada ao sol. Permanece como é, o mal cairá sobre o homem. Assim, o pecador, com o pecado, pode distanciar-se de Deus e não desfrutar mais de seus benéficos influxos, mas a Deus nada lhe faz, todo o mal é dele. Também a redondeza do sol, para mim, simboliza a eternidade de Deus, que não tem princípio nem fim. A mesma luz penetrante do sol, que ninguém pode conter em seu olho, e que se alguém quisesse olhá-lo em pleno meio-dia ficaria deslumbrado. E se o sol quisesse se aproximar do homem, ele seria reduzido a cinzas. Assim, do sol divino, nenhuma mente criada pode restringi-lo em sua pequena mente para compreendê-lo em tudo o que é. E se quisesse esforçar-se, ficaria deslumbrado e confuso. E se esse sol divino quisesse fazer ostentação de todo o seu amor, fazendo-o sentir ao homem enquanto ele ainda está em carne mortal, o homem seria incinerado. Portanto, Deus colocou uma sombra de si e de suas perfeições em tudo o que foi criado, de modo que parece que o vemos e o tocamos, e por ele somos tocados continuamente. Além disso, depois que o Senhor disse essas palavras, a fé é Deus, eu disse a ele: Jesus, me amas? E ele acrescentou: E tu, me amas? Eu imediatamente disse: Sim, Jesus, e tu sabes que sem ti sinto que me falta a vida. Pois bem, acrescentou Jesus, tu me amas, eu também. Portanto, amemo-nos e estejamos sempre juntos. Assim terminou esta manhã. Agora, quem pode dizer o quanto minha mente compreendeu deste sol divino? Parece-me vê-lo e tocá-lo em todas as partes. Além do mais, me sinto revestida por ele dentro e fora de mim. Mas minha capacidade é pequena, pequena, que enquanto parece que compreende alguma coisa de Deus, ao vê-lo, parece que não compreendi nada. Ao contrário, parece-me haver dito disparates. Espero que Jesus me perdoe.